Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses 2 textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo. Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa.
Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses 2 textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços, com seus botões, formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro, 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo. Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses 2 textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro.
Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços, com seus botões, formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro, 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça, revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo. Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses 2 textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços, com seus botões, formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro, 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça, revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas
as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo. Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses 2 textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro, 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo. Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com
1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses 2 textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços, com seus botões, formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro, 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo. Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também dois querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais
nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses dois textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços, com seus botões, formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro, 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo. Farei a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo para essa noite. Esse capítulo trata sobre a Arca da Aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro e o altar de incenso, itens do tabernáculo. Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e outras 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então esses 2 textos foram o primeiro sobre a Arca da Aliança e o segundo sobre a mesa e os seus utensílios. Agora o texto sobre o candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com um botão de flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor no botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços, com seus botões, formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores.
com 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Esse foi o texto sobre o candelabro. Agora o texto sobre o altar de incenso. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça, revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. E então esta foi a leitura do capítulo 37 do livro do Êxodo.